graça bendita do nosso bom Jesus seja contigo, meu irmão. Nós estamos aqui prontos para mais um dia, enfrentarmos as adversidades e as lutas, mas com a plena certeza de que Deus é conosco. Quero chamar você para lermos hoje Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. A Bíblia diz: assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. É uma escritura muito bonita, né, para nós meditarmos um pouquinho sobre esta semente de Abraão, o que ela é e se você está identificado com esta semente, ou seja, você vê essa semente também operando em você, você a sente também em você. E para nós meditarmos um pouquinho aqui, nós vamos nos basear também um trecho aqui da mensagem O Fiel Abraão e a Sua Semente Após Ele. Foi pregado no dia 16 de abril de 1961. Nesta mensagem, meus irmãos, o irmão Branham diz assim, nós vamos procurar aqui sempre nos ater mais esta parte da leitura, né, diminuindo um pouco os comentários, até para não estender muito o vídeo, mas gostaria de pedir a você que compartilhe esses vídeos, né, principalmente aí o link do YouTube que estamos enviando às pessoas, para que possamos alcançar mais e mais pessoas aí. Nós temos também no Facebook e no Instagram. Divulgue isto, nos ajude a chegar a mais e mais pessoas, levando a palavra de Deus a mais e mais pessoas. O irmão Branham diz assim: agora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça ou lhe foi considerado como justiça. Você pode dizer assim, olha, como vai? Você diz, bem, eu sou um dos Jones, eu moro ali num certo lugar, cultuo numa certa igreja, né? Pertenço a uma certa religião. Parece que a gente sempre está querendo mostrar o que somos, né? E ele disse, isso não tem nada a ver. Deus te chamou e você aceitou o chamado e por sua fé, por aceitar a Cristo, a semente real de Abraão que te chama, então você é justificado pela fé. Você crê em Deus por fé. Então, observe bem isto, eu vou repetir esse pedaço. Deus te chamou, você aceitou o chamado e por sua fé. Isso é uma coisa muito importante. Todas as vezes que surge o assunto Abraão em questão, você vai ver que a fé está envolvida e é o assunto central da vida de Abraão, é a sua fé. Então ele diz, e por sua fé, e por aceitar a Cristo, a semente real de Abraão que te chama, então você é justificado pela fé. Por que eu estou enaltecendo aqui esta questão da fé? Porque a semente de Abraão, que eu creio que você faz parte dela, ela vem movida, baseada, ela vem sobre fé, é o princípio disso. Sabe, você não pode agradar a Deus sem que haja uma fé em seu coração, sem que você creia nele como teu Salvador. Então, olhe, continue observando. É verdade, como Ana disse. Esta é a única forma que conheço. Isso é escritura até onde sei. Reconheço que eu era um pecador categórico. Sabe, isso é bom. A gente sempre precisa partir desse ponto. Reconhecer quem éramos antes de Cristo. E ver o que ele está fazendo agora. O seu estado antigo e o seu estado atual, uma vez que você o tenha aceitado sobre sua vida. Então ele diz, reconheço que eu era um pecador categórico. Deus me deteve, Deus me parou, não foi você sozinho. Você sozinho não para, você sozinho não consegue decidir nada. Mas Deus começa a trabalhar, Deus começa a parar você. Deus começa a chamar a sua atenção, então ele diz, Deus me deteve no meio do meu pecado e bateu na porta do meu coração. E eu me virei e olhei para trás e disse, quem é? Ele está fazendo aqui todo este quadro, mostrando para nós. As pessoas pensam, bom, olha, não precisei de pastor, não precisei de evangelista, eu mesmo aceitei isso. Não, Deus vinha trabalhando aí dentro.
Deus vinha direcionando, Deus vinha cuidando, Deus te trouxe ali. Não pense que você decidiu o seu destino, mas Deus estava querendo você. Deus vinha sondando você, vinha cuidando da eleição que está aí dentro de você, do chamado que está aí dentro de você. Então ele disse, quem é? E ele disse, eu sou o teu Senhor. E eu disse, então Senhor, permita que eu venha. Não fui eu que parei e disse, ei Senhor, onde estás? Quero falar-lhe por um momento, entende? Não, você não faz isto. É Deus que te detém. Então, assim sendo, é pela graça que Deus te chamou. Não pelo que você fez, ou que poderias fazer, ou pelo que o farás. Se é semente de Abraão, Deus te falou por sublime graça. Ele te chama por sublime graça. O que é uma sublime graça? O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Estávamos condenados a uma vida de pecado, mas Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, vem ao nosso encontro e mesmo não merecendo, mesmo sendo arrogantes, nervosos, irados, sabe, tendo uma vida toda suja, toda comprometida, Ele veio com a sua graça, com a sua misericórdia, não olhando para o teu passado, não olhando para a tua condição e disse, olha, eu quero. Ele crerá na minha palavra, eu colocarei este evangelho em seu coração, ele aceitará isto e ele me seguirá. Esta é a graça de Deus, é Ele nos buscando de uma condição em que nós mesmos nunca conseguiríamos sair, mas com a misericórdia dele entrando em cena, Ele nos resgata desta condição vil em que nos encontrávamos. Então ele diz, Deus te falou por sublime graça. Exatamente como ele fez com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Portanto, notem, assim que Abraão creu em Deus por justificação e crendo no Senhor, somos justificados, então imediatamente Deus o chamou para uma total separação da incredulidade. Eu tenho dito que este costuma ser o divisor entre um cristão comum e um que é semente de Abraão. Sabe, você pode ter suas dúvidas, você pode ter muitas vezes inquietações, mas quando a palavra chega para você, essas inquietações se vão, essas dúvidas cessam e você mantém a sua posição. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a errar, mas o que você fará após o erro vai mostrar o que está dentro de você. Se houve uma dúvida, houve uma inquietação e você reconhece que estava errado, acerte isso. Volte para os caminhos do Senhor. Deus te espera, meu irmão. Você tomar esta decisão, você se arrepender, você dizer, Deus, tem misericórdia de mim, não quero ficar nessa condição. Porque observe bem isto, a semente de Abraão, Deus o chamou para uma total separação da incredulidade. Uma total separação do pecado. É desta maneira que ele fez com você? Você sente ele te chamando para fora disso? Separando você das demais coisas? Eu sei que isso às vezes é complicado de entender. Muitas pessoas não entendem. Por que não posso frequentar os mesmos lugares que os demais? Por que não posso ser como os demais casados são ou os demais jovens são? Por que não posso viver minha vida como vizinho, como primo, como parente, como familiar? Porque em você há algo diferente aí dentro. Isso não é uma conversa apenas para te enganar, não, isso é Bíblia. Olha, Deus te chamou para algo diferente. Ele disse para Abraão, separa da tua parentela, eu tenho algo para te dar, mas você não pode receber enquanto estiver aí. Enquanto houver esta mistura de você com os seus parentes, com o mundo ali representado. E assim o é hoje, enquanto há uma mistura entre nós, enquanto você está comendo espiritualmente, falando as mesmas coisas que o mundo lá fora, Deus não pode te dar algo mais profundo, algo mais saboroso em sua palavra. Talvez você tenha se sentido triste, sabe? Talvez essa pandemia tenha te feito desanimar um pouco da fé, mas é hora de voltarmos. As coisas estão voltando ao normal, faça a tua fé voltar ao normal também. Volte a ler a sua Bíblia, volte a ler as suas mensagens, volte a orar. Volte a fazer o que você fazia antes.
sabe, se aproximar dos irmãos, conversar uns com os outros, sabe, cantar seus hinos. Ele disse: olha, é desta maneira que ele fez com você? Separa-te da tua parentela, de todos os teus colegas, da sala de jogos de bilhar, do salão do baile, das coisas do mundo. Lá naquele tempo, nós podemos trazer para cá, sabe, desses jogos tão aí constantes, tomando tanto tempo da mocidade, tanto tempo dos jovens. Os filmes, as séries, as novelas, são coisas atuais que estão roubando tempo. A sociedade inteira está perdendo, a sociedade toda, falando do natural mesmo. Sabe, quantos e quantos talentos estão aí com estes jovens, mas estão ofuscados porque não conseguem sair mais da frente de um celular, de um videogame, de uma série, e aquilo ali deixam de estudar, deixam de pensar em seu futuro para se ater àquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, aquilo que não acrescentará nada na vida dele. Mas estão presos. Então, ele vem chamando, você considere-se especial por isso. Por Deus te amar a tal ponto de arrancar você desse tipo de vida. Sabe, o que ele tem para você é muito maior do que isso. Hoje pode ser que você olhe para aquilo e considere aquilo importante, valoroso, mas vida eterna é muito mais valorosa do que isso. Então vamos lá, para nós não passarmos do nosso tempo. Deus chama a semente real de Abraão para uma total separação, porque foi assim que ele chamou Abraão. Você está se padronizando com isso? Você está se padronizando com Abraão ou com o mundo? E este instrumento é Abraão. Este instrumento representa a sua semente após ele. E o pacto foi feito a ambos, a Abraão e a sua semente após ele. E como Abraão foi chamado por graça, por eleição, assim também a sua semente foi chamada por graça e eleição. Entendem? Eles ouviram a voz de Deus e creram em Deus, e isso lhes foi imputado como justiça. Ouviu a voz de Deus em um bar, onde quer que fosse, creu em Deus. E foi ordenado a Abraão para que se abstivesse e se separasse das coisas do mundo, e assim é a semente de Abraão. Elas se separam das coisas do mundo, mantém distância, a justificação pela fé. Se você crê em Deus, crê que Deus é o suficiente na sua vida, é o absoluto da sua vida, o que nós precisamos hoje fazer é deixar de pensar que por escrever Jesus em uma camisa, pronto, todos os nossos pecados estão perdoados. De forma alguma. Você precisa não somente falar que o ama, mas provar isto. Como faz isso? Obedecendo a sua palavra, fazendo o que ele pediu que fosse feito. Quando você fizer isso, então você poderá verdadeiramente dizer: eu creio em Deus. A eleição está em você, meu irmão. Deus está trabalhando, te chamando. Não deixe que essas vozes do mundo te atraia. Fique com aquela voz que é do alto. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, temos um longo dia pela frente, Senhor, mas creio, ó Deus, que também será um dia maravilhoso. Todos os dias que começamos com a Tua palavra se torna um dia maravilhoso. Não há como, ó Deus, as frustrações vencerem, não há como as decepções vencerem se começamos o dia com o nosso pensamento, com o nosso coração voltado a Ti. Pai, que todas essas inquietações, que todos esses pensamentos duvidosos sejam tirados do nosso meio, Senhor, e que possamos voltar nossos olhos, deixar que as escamas da incredulidade caiam e assim voltarmos nossos olhos para Ti, pois Tu és nosso único e suficiente Salvador. Senhor, abençoe os lares, abençoe os negócios, o trabalho de cada um, o estudo de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.